E, queridos, eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa conferência tão especial, poder falar da presença de Deus. E é muito bom, sabe, esse tempo da gente estar aqui juntos, adorando ao Senhor. Quem esteve aqui ontem à noite? Especial demais, né? A palavra do pastor Diego, falando sobre a essência, aquilo que a gente carrega, aquilo que você carrega. E nessa tarde eu queria compartilhar com vocês algo muito especial, que é sobre ter e estar na presença de Deus. São duas coisas que são um pouco diferentes uma do outro, mas tem seu significado muito especial. Eu estava no Egito, né? Fui para o Egito esse mês. Amanhã eu vou estar falando, mostrando um pouquinho de como foi a viagem lá no Egito. Mas para chegar lá no Egito, eu tive que passar pela França. Uau! França, irmão. Paris. Puxa vida, já teve em Paris? Eu fui lá no aeroporto de Paris. No Charles de Gaulle, sei lá. De Gaulle. Tem que fazer biquinho, pastora. De Gaulle. Charles de Gaulle. É lá em Paris, ficar lá em Paris. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu cheguei lá no aeroporto, a gente chegou lá de manhã, e aí, beleza, chegamos lá, começamos a andar para poder pegar o outro voo para o Cairo. Aí, quando eu cheguei lá, eu dei de cara, sabe com o que? Vocês não acreditam o que tinha no aeroporto, cara. Adivinha que avião? O avião tinha também, Não, o Neymar não estava lá. Adivinha o que tinha no aeroporto? Hã? Lanchonete tinha também. Outra coisa. Camisa do Flamengo não tinha, é só a minha que eu levei. Mas tinha lá um stand com os 4 ou 5 PlayStation 5 disponíveis para a gente ficar jogando lá. Vocês não esperavam por essa, né? Cara, mas estava lá o PS5 disponível para a gente ficar lá experimentando, jogando. Tinha FIFA 2023, outros jogos lá para jogar. Isso eu achei interessante porque uma coisa é você ter, outra coisa é você estar na presença de algo. Então isso é legal porque eu não tenho PS5, aceito ofertas e doações para isso, mas eu estava num lugar que tinha, e lá eu pude ver. Eu não cheguei a jogar, eu dei mole. Porque quando eu só vi, estava de passagem, devia ter parado para jogar, né? Aproveitar. Nunca joguei PlayStation 5. Cadê o... pessoal também não, mas tem gente que já tem. Eu estou esperando o convite. E que faz parte da mensagem. Mas o que eu quero dizer é que lá eu estava num lugar que tinha um PlayStation 5. E eu queria ler com vocês uma passagem que está na Bíblia, lá em 1 Samuel. Ele não vai falar do PlayStation 5. Você achou que ia falar do PlayStation 5 na palavra de Deus? Não, não é isso. Mas ele vai falar de algo especial que tinha no lugar onde Samuel estava. Então, abre lá a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 3, e a gente vai ler do versículo 1 até o 11. E eu queria que você ficasse de pé mais uma vez, para que a gente pudesse ler a palavra de Deus. 1 Samuel 3, versículo de 1 a 11. E diz assim o texto lá: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos os olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Fala, não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha que impressionante. Samuel estava deitado no santuário, onde a arca de Deus se encontrava. E aí continua dizendo: então o Senhor chamou: Samuel.
E Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Deus, obrigado por essa palavra viva, ardente, uma palavra que faz os nossos corações queimar, Deus. Então, Deus, que ela seja como uma semente plantada em terreno fértil, Deus. Guarda, Pai, essa semente em nossos corações e faça florescer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu tenho falado muito sobre esse texto. Eu já tive a oportunidade de pregar 2 vezes sobre esse texto, em outros lugares. Mas foi um texto que Deus tinha me dado para esse dia de hoje. E aí eu aproveitei que eu já tinha o texto e falei em outros lugares. Mas esse texto de Samuel, ele me chama muito a atenção, e uma das coisas que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção, é que Samuel, ele estava aonde a presença do Senhor estava, a arca do Senhor estava, e a arca da aliança, a arca de Deus, ela significava a presença do Senhor. Entende? Então, o que significa a arca de Deus? É a presença de Deus. Dentro da arca existiam objetos tinham sido manifestações do poder de Deus para o povo no Egito, para o povo quando saiu do Egito. Então, aquilo estava ali, e Samuel estava ali na presença de Deus, a arca que ficava no santo lugar, no santíssimo lugar, onde só os sacerdotes podiam entrar, e Samuel dormia próximo da arca de Deus. Isso é interessante porque ele estava ali, ele conhecia a arca, ele sabia o que tinha na arca, ele cuidava das coisas do templo, ele sabia onde ela estava, ele dormia perto daquilo todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas Samuel, a mãe dele, Hernani, não liga agora não. Samuel, ele foi entregue pela mãe após o profeta Eli abençoar a mãe dele, que estava muito triste, que não tinha filhos, e ela fala assim para o profeta: olha, eu vou entregar o filho que Deus me der para a casa do Senhor. E assim ela faz. Depois que Samuel é desmamado, ela entrega ele para Eli, e Eli recebe Samuel, e Eli começa a ensinar tudo a Samuel, ali os afazeres que tinham no templo. E Samuel estava lá, mas Samuel, ele não conhecia ainda a palavra de Deus. Samuel, ele não conhecia ainda o que significava estar na presença de Deus. Isso é interessante porque ele tinha até um certo acesso, mas ele não sabia como aproveitar esse acesso que ele tinha. Eu acabei de falar para vocês que eu estava lá em Paris, chique a beça, e aí o PlayStation 5 disponível lá, e eu fui lá e não joguei PlayStation. Eu vi,
mas não aproveitei nem para dar uma jogadinha de leve. Olha que eu fiquei lá às 4 horas, lá 5 horas esperando outro avião. E nem fui lá e dei um R2 e X para dar aquele chute, que só poucos sabem como que faz, né? Eu estava lá e não pude fazer, e não fiz isso. Deixa para lá. E aí, Samuel estava lá, dormia na presença de Deus, mas não sabia, não reconhecia a presença do Senhor naquele lugar. Mas o segundo ponto é o seguinte, cara, por ele estar naquele lugar, por ele estar naquele ambiente, porque, sabe, muitas das vezes, e isso daí eu queria que você guardasse isso, às vezes a gente não quer estar na comunhão da igreja. Olha quantos lugares vazios a gente tem hoje. E hoje era um dia para estar cheio, porque hoje a gente está falando da presença de Deus, e quando a gente fala da presença de Deus, a gente fala assim, ó, você tem que vir à igreja, você tem que estar na comunhão com os irmãos. A presença de Deus só tem na igreja? Não, mas ali é um lugar onde vai para adorar o Senhor, e a presença de Deus, ela se faz presente, ela se manifesta aqui nesse lugar. Muitos têm a vida transformada aqui nesse lugar. E eu falo para vocês uma coisa, eu só não me desviei dos caminhos do Senhor, porque muitas vezes eu vim obrigado à igreja. Não, tem que falar, porque às vezes eu obrigo meu filho a vir. Eu obrigo, primeiro, porque ele não tem idade para mandar nele, quem manda nele sou eu. E tenho dito. E segundo, é que quando a gente ensina que não existe lugar mais importante do que estar na presença do Senhor, quando vierem os tempos difíceis, os tempos maus, ele não vai se desviar da presença do Senhor. Por mais que possa cometer erros, pecados, ele não vai se desviar. E é por isso que é importante que você venha, mesmo quando você não tem vontade de vir. Porque é no dia que você menos espera, o Senhor vai te chamar, assim como Ele chamou Samuel. Num dia qualquer, à noite, Ele falou, Samuel, Ele pode falar o teu nome aqui nesse dia, no dia que você menos espera. Por isso a importância da gente, mesmo sem saber, estar no lugar onde a presença de Deus está. Entende a importância disso? Porque mesmo sem a gente perceber, Ele vai falar. E muitos estão em lugares onde a presença de Deus se faz presente. Muitos estão em lugares onde a presença de Deus está, e eles não percebem a presença de Deus. Eu falo com a minha esposa às vezes, vamos para a praia, só para a gente olhar o mar, só para a gente contemplar a natureza. Porque toda vez que eu olho para o mar, que eu olho a imensidão do mar, não tem como não contemplar a presença de Deus, o poder de Deus, a maravilha que Ele criou. Eu não sei se você é assim, talvez você olha uma cachoeira, olha a floresta, ou uma montanha. Tem gente que gosta de montanha, né? Eu gosto de sentar, só de sentar e olhar para o mar. Puxa vida, é bom demais, né? É bom demais. Mas esse presente de Deus, as pessoas não conseguem reconhecer que aquilo é o poder de Deus, que aquilo é a manifestação de Deus aqui na terra. E as pessoas não entendem, não conseguem enxergar a presença de Deus. As pessoas perguntam, onde que está Deus? Você quer saber onde está Deus? Vai para a praia e olha para o mar, você vai ver que ali está o Senhor. Olha para a areia, e você vai ver que ali está a mão de Deus. Contemple a natureza, olha para o céu. Quem gosta de olhar? Quem que já ficou olhando para o céu estrelado à noite? Quem é que nunca ficou olhando para o céu estrelado à noite? Quem nunca ficou? Eu vou te sugerir, faz isso hoje se der. Você vai contemplar as maravilhas do Senhor. Porque não foi mão de homem que fez aquilo, é mão de Deus. Então, às vezes, você fica se perguntando, onde que está Deus? Eu estou passando por tanto problema, tanta dificuldade, mas onde está o Senhor?
saiba que Ele está olhando por você, Ele está presente em todo o tempo. Ele está presente em todo o tempo. E é isso que Samuel estava experimentando, porque Samuel estava do lado da arca. Ele dormia na presença do Senhor. E um dia à noite, quando ele menos esperava, o Senhor chamou, mas o Senhor chamou quando ele estava na presença do Senhor. Entende? Esteja na presença do Senhor, entenda isso, para que quando Deus chamar, você possa ouvir. E aí Deus chama Samuel. Samuel não entendia quem era, mas Samuel vai até Eli. Eli já estava cego, Samuel já cuidava de Eli, Eli devia chamar ele o tempo todo, porque, imagina, cuidar de uma pessoa cega, então se você tirar uma coisa de lugar, tu pode estar acabando com o ceguinho, né? E aí Samuel cuidava dele o tempo todo. E aí o Senhor chama Samuel, e uma coisa que eu aprendi, quando o Senhor começa a chamar Samuel, e a Samuel vai até Eli, e Samuel, para responder ao chamado do Senhor, ele teve que sacrificar, ele teve que preencher algumas lacunas, preencher algumas necessidades, para que ele pudesse estar na presença do Senhor. Veja, estar na presença de algo, estar na presença de alguém, é necessário você ser convidado, ou você ter qualificações para estar na presença daquela pessoa ou daquele lugar. Não pense que é simplesmente chegar e estar lá, eu vou lá, eu vou estar na presença dele. Não, não é assim. Não é assim. Eu vou lá, eu vou estar na casa do apóstolo. Vou lá na casa do apóstolo. Não, não é assim. Não é simples assim. 7 de dezembro, tá? Aniversário do apóstolo, 7 de dezembro. Vou lá na casa do apóstolo comer bolo com ele. Não, não é assim. Todo mundo para o recreio. Não, não é assim. Você tem que ser convidado. Você tem que preencher os requisitos para estar naquele lugar. Quem aqui esteve na marcha para Jesus? Foi top, né, galera? Alguns daqui estiveram trabalhando na marcha, servindo lá na marcha. A gente teve a oportunidade de estar lá nos bastidores da marcha. Para a gente estar lá nos bastidores da marcha, para a gente estar trabalhando na marcha para Jesus, a gente teve que preencher vários requisitos, porque quem estaria ali era o presidente da República. Aqueles que participaram por trás, né, no staff, nos bastidores da marcha, viram a dificuldade que foi para entrar naquele lugar. O credenciamento que foi necessário para estar naquele lugar. Por quê? Porque quem estaria lá era o presidente da República. Para estar na presença do presidente da República, não pode ser qualquer um. Lá no Egito, eu tive a oportunidade, e amanhã eu vou falar sobre isso, então vem amanhã à noite. Não perca por nada nessa vida o culto de amanhã à noite. E lá no Egito eu tive a oportunidade de ir na igreja de São Marcos, lá em Alexandria. Chique demais falar isso, né, cara? Vamos na Alexandria, Gabriel. Aí, vocês não eram nem nascidos, nem eu era nascido nessa época ainda. E aí, lá na igreja de São Marcos, que é o discípulo Marcos, né? Nem o apóstolo era nascido. Nem do tempo das irmãs do apóstolo. E aí, na igreja de São Marcos, a gente chegou lá, é muito interessante, porque Marcos, discípulo de Jesus, foi lá e fundou a igreja em Alexandria, e aí tem até hoje, a igreja já foi reformada, já foi restaurada, porque ela já foi destruída algumas vezes, mas o lugar é aquele, e naquele lugar tem os restos de Marcos. Tem noção disso? Os restos do discípulo de Jesus estão lá. E aí o pastor Elias falou assim, estou vendo se ele consegue abrir o lugar para a gente poder ir lá, ver onde estão os restos de Marcos. Aí todo mundo ficou naquela expectativa, né? E aí o pastor Elias veio, olha, vai abrir, então já faz a fila. Mas para ir naquele lugar, precisa tirar o sandália. Então, para a gente estar naquele lugar, a gente precisava tirar a sandália. Eu tive a oportunidade de ir no Museu do Cairo das Múmias. Cheio de múmia naquele lugar. Mas para estar naquele lugar,
eu não podia tirar foto. Eu não pude tirar uma foto de uma múmia. Múmia de 1.500 anos antes de Cristo estava lá, na minha frente, assim, ó. Eu só não podia encostar nela, que ela estava dentro de uma caixa de vidro. Mas estava aqui, ó. Aqui a múmia aqui, cara. Não podia tirar foto. Então, para estar em certos lugares, você precisa primeiro de credenciamento. Você precisa de ser convidado. Foi o que aconteceu com Samuel. Para Samuel estar naquele lugar, ele precisou de um credenciamento. Ele precisou ser convidado. Só que o mais interessante é o seguinte, que não foi só convidado, ele teve que tomar atitudes para que ele pudesse estar na presença do Senhor. Ele teve que se santificar. Ele teve que abrir mão de muita coisa. Samuel teve que abrir mão de uma vida inteira para se dedicar ali ao templo do Senhor. Porque não era qualquer um que podia estar naquele lugar onde Samuel dormia. O povo, quando vinha, não entrava onde Samuel estava. Então, para a gente estar na presença do Senhor, Ele já tem te chamado, mas para você entrar, você tem que preencher algumas qualificações para poder estar naquele lugar. Não pense que é porque Jesus morreu por todos nós, e Ele morreu por todos nós, para que haja salvação, mas Ele morreu pelos nossos pecados, e para você estar na presença dEle, na presença de Jesus, você tem que abrir mão de muita coisa. Não pense que é só porque Ele morreu por mim que eu já estou salvo, não. Para você estar na presença de Deus, para você estar na presença do Pai, você precisa ter qualificações. E a primeira delas é a santidade, ser separado para isso. Mas muitos não querem abrir mão. Não querem abrir mão dos desejos da carne. Não querem abrir mão dos próprios prazeres para estar na presença de Deus. Entende? Não é simplesmente ter o acesso, porque o acesso tem sido dado para todos nós, mas estar na presença requer qualificações específicas para isso, mas que são possíveis para todos nós. É diferente de quando você quer entrar para medicina, fazer medicina na faculdade, e aí você tem que estudar, são poucas vagas e tal. É muito difícil, mas para estar na presença de Deus, Ele só pede o seguinte, ó, me dá o seu coração, escuta a minha voz, larga o pecado e vem. Mas muitos não querem largar o pecado, muitos não querem largar as tentações da carne, querem alimentar a carne. Então, para Samuel estar naquele lugar e o Senhor falar, chamar Samuel, ele teve que abrir mão de muita coisa, ele teve que se santificar. O terceiro ponto que eu vejo, e é um ponto muito importante, muito interessante, Samuel, ele escolheu isso. Muitos vão falar, Samuel foi entregue pela mãe, sim. Mas ele escolheu porque na mesma época que Samuel estava lá, Eli tinha 2 outros filhos que eram sacerdotes no templo. Ofni e Finéias eram filhos de Eli e serviam no mesmo tempo que Samuel. Eram descendentes de Eli, era a linhagem sacerdotal de Eli. Só que eles profanavam o templo. Eles faziam coisas que não agradavam ao Senhor. Olha que interessante isso. Porque Samuel ainda não tinha começado, mas os filhos de Eli que estavam lá escolheram desonrar o Senhor. Então existe a escolha de querer fazer a coisa certa naquele lugar. Existe a escolha de querer estar na presença do Senhor, de fazer parte daquilo de onde Deus tem te chamado, Deus quer que você esteja. Mas Ofni e Finéias não valorizavam isso. Não valorizavam tanto a ponto de que perderam, e preste atenção nisso, Ofni e Finéias, eles perderam
a presença do Senhor. Eli já vinha caminhando, já era cego, e a palavra de Deus, a gente acabou de ler, fala que o Senhor já não falava muito, e as visões quase não existiam mais. E Eli era um sacerdote que já tinha perdido a visão. E os filhos dele estavam pior do que ele, porque eles profanavam o templo. E Israel entrou em guerra, e os filhos dele levaram a arca de Deus para a guerra. E eles perderam a guerra para os filisteus, e a arca foi perdida. A presença do Senhor foi perdida. Preste atenção. Você tem a escolha de estar na presença de Deus, ou de perder a presença de Deus. A escolha está na sua mão. A escolha é sua, de estar na presença de Deus ou de perder a presença de Deus. Ofni e Finéias perderam a presença de Deus. A arca foi parar no povo filisteu. Israel perdeu. Quando Eli descobre isso, os filhos dele morreram na guerra. Quando Eli descobre, ele morre também. Cai da cadeira, quebra o pescoço, a esposa de um dos filhos morre também, e toda a descendência de Eli acaba naquele dia. Na verdade, um filho dele ainda continua, um neto de Eli. Mas naquele dia em diante, quando eles perdem a presença de Deus, Deus levanta Samuel como juiz e sacerdote daquela nação. Samuel, que não era da linhagem, mas eu creio que ali naquele lugar ele aceitou a paternidade de Eli, e ele se torna então sacerdote naquele lugar. E até os dias de Davi, e até os finais dos dias de Samuel, você vai ver a palavra de Deus falando que até ao final dos dias de Samuel, Deus não abandonou a Samuel, e restaurou a presença de Deus, porque Samuel, ele não só unge Saul, como ele diz também para Saul que o Senhor largou Saul, mas ele unge a Davi, rei. Samuel, ele unge a Davi, rei, e Davi restaura, trazendo a arca, só em Davi. A arca volta para Israel, e a presença do Senhor volta para Israel. Olha que interessante isso, porque você tem a escolha de obedecer. Você tem a escolha de manter a arca ou perder a arca. Você tem o poder de manter a presença do Senhor ou perder a presença do Senhor. De restaurar a presença do Senhor. Talvez você pense assim, mas na minha casa não tem isso, meus pais não são crentes. Minha família não é crente. Eu sou o primeiro cristão da minha casa. Saiba que você tem o poder de restaurar a sua casa com a presença do Senhor. Era isso que Davi, ele queria. A primeira coisa que Davi fez foi, vamos lá, onde é que está a arca? Vamos lá pegar a arca. Davi queria ter a arca, a presença do Senhor na casa dele. Trazer de volta a presença do Senhor. E é isso que ele faz. E Samuel teve a oportunidade de ungir Davi rei. E porque ele ungiu Davi rei, Davi pôde restaurar a presença de Deus. Trazer de volta Israel. É tremendo isso, porque Samuel foi lá na casa de Davi, e porque Samuel ouvia o Senhor, quando ele chega na casa de Jessé, pai de Davi, e o pai de Davi traz os filhos dele, os homens de guerra, grandes, possíveis, potenciais para serem reis daquela nação. E Deus fala para Samuel, Samuel, não são eles. E Samuel havia aprendido a ouvir a voz do Senhor. Naquele dia, quando ele chamou a Samuel, quando ele dormia ainda no templo, Samuel aprendeu a ouvir, a reconhecer a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Porque nós precisamos estar na presença do Senhor, mas o mais importante do que estar na presença do Senhor é ter a presença do Senhor. Foi o que Davi entendeu, e ele trouxe a arca para Israel, porque ele não queria simplesmente estar na presença do Senhor, mas ele sabia a importância de ter a presença do Senhor naquele lugar. Entende? E aqui eu faço um paralelo, porque mais importante do que estar na presença do Senhor é carregar a presença do Senhor, é ter a presença do Senhor na sua vida. Você pode ter o acesso para estar na presença,
mas mais importante é você carregar a presença de Deus. Porque o que a gente acabou de ler, e é o que eu entendo, que a gente já caminhando para o final, mas o que eu percebo é o seguinte, que a gente acabou de ler, que a chama ainda não tinha se apagado, não foi o que a gente leu? Deus já não falava muito, as visões eram poucas, mas a chama do Senhor, ela ainda não tinha se apagado, mas se dependesse de Ofni e Finéias, a chama teria se perdido, assim como a presença, a arca de Deus foi perdida. Mas por causa de Samuel, a chama do Senhor não se apagou. A chama do templo, ela não se apagou. E Deus tem levantado uma geração para não deixar a chama do Senhor se apagar. E a chama do Senhor é carregar a presença de Deus em todo o tempo. Entende? Melhor do que estar na presença é você ter a presença contigo. Se você quer realmente transformar o lugar que você está, você precisa ter a presença do Senhor. Se você quer restaurar a sua casa, se você quer transformar a sua casa, se você quer conquistar o que for, você não precisa estar na presença do Senhor, mas você precisa ter a presença do Senhor. Se você quer conquistar a sua faculdade, sua escola, você precisa ter a presença do Senhor. Você precisa carregar a chama do Senhor. Amém ou não amém? Você está entendendo? Você está me ouvindo? Você está conseguindo compreender o que eu quero dizer aqui hoje? Existe uma geração, e eu acho isso lindo, porque os brasileiros são bênção. A palavra Brasil é bênção. A palavra Brasil é bênção. Brasileiros eram aqueles que carregavam a brasa. O pau-brasil, a madeira, eles chamavam de brasa. Nós somos aqueles que carregamos a chama do Senhor. E eu tenho falado, eu estava conversando com o pastor lá do Iraque. E o Iraque, gente, quando é que fundou, quem descobriu o Iraque? Quem descobriu o Brasil? Hã? Pode falar, gente, sem medo de errar aqui, eu não sou professor de história, não. Mas pode, me ajuda, vai. Quem descobriu o Brasil? Pedrinho. Pedro Álvares Cabral, não canta musiquinha, não. Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu o Iraque? Bin Laden não, foi Bin Laden não. Gente, o Biden também não. Mas o Iraque está desde o início da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, Deus criou, era ali aquela região. Então, eu estava conversando com esse pastor do Iraque. É o ventre do mundo, o apóstolo está dizendo aqui. Eu estava conversando com esse pastor do Iraque, eu falei para ele, o Brasil tem só 500 anos, irmão. O Brasil é um bebê perto de vocês. O Brasil, perto deles, é mais novo que o Lucas. Mais novo que o Luquinhas ali. Não o Lucas Adonai, o Lucas ali da Renata, né? Mas também é mais novo que o Lucas Adonai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós, olha, preste atenção nisso, porque eu creio que isso é um entendimento meu, tá, pessoal? Isso é uma revelação que eu creio que Deus tem dado para a gente nesse tempo. Porque Deus tem levantado a igreja do Brasil, e vocês têm visto isso. O mundo se referindo à igreja do Brasil. A igreja do Brasil tem quantos anos? 200 anos? A igreja em si, a igreja evangélica. 200 anos, um país de 500 anos, para impactar o mundo. Para impactar o mundo, porque eu creio que Deus está levantando, aqui nessa nação, aqui nesse lugar, pessoas que não vão deixar a chama apagar, assim como Samuel fez, que não deixou a chama apagar, que ouviu a voz do Senhor, que ouviu o chamado do Senhor, porque Deus chama Samuel, e chama Samuel, Samuel, e Samuel vira para o Senhor, e ele fala o quê? Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Onde estão aqueles que vão ser
a resposta para o chamado do Senhor. Que o Senhor vai falar assim, olha, Igor, Natália, Hugo, Adriana, Karina, Gabriel, Rafael, Tauane, onde que estão aqueles que o Senhor vai chamar? E você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque o Senhor continua falando, olha, Samuel, eu vou fazer. E quando ele fala, eu vou fazer, ele não fala assim, ó, eu vou fazer através de Ofni e Finéias, eu vou fazer através de... Não, ele fala assim, eu vou fazer, e é através dele, é através de você. Eu vou fazer algo tão tremendo em Israel, que o mundo vai ouvir. Que o mundo vai ouvir. E eu creio que Deus está levantando uma geração nesse tempo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Marechal, em que Deus vai fazer algo através da sua vida, que o mundo vai ouvir, que o mundo vai ficar sabendo, e eles vão querer saber o que está acontecendo aqui. Amém ou não amém? Estar e ter. Estar na presença é muito bom. Mas melhor do que estar é ter a presença do Senhor. Eu estava na presença do PlayStation 5. Melhor seria se eu tivesse um PlayStation 5. Nós estamos na presença do Senhor. Você está na presença do Senhor. Mas melhor do que estar na presença do Senhor é carregar, é ter a presença do Senhor na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?